Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações, esse canalzinho que traz bastante conteúdo de redação para você conseguir o mais 900 tão esperado lá na sua prova. Para quem está perdidão, agora é o nosso terceiro vídeo do projeto 100 em 100. 100 redações, 100 temas diferentes, redações autorais inéditas feitas por mim nos 100 dias prévios ao Enem. Começou aí no dia 3 de agosto, mas não fique triste. Você não perdeu muita coisa, é só voltar a assistir os outros dois vídeos. Nosso projeto vai até o dia 12 de novembro. E a redação que eu trago hoje para vocês tem como tema Efeitos da Infodemia. Como você faria uma redação se tivesse esse tema, Igor? Calma aí que eu vou falar para você. Só lembrando, é a terceira de 100, hein, gente? Então ainda faltam mais 97. Nós só estamos no começo desse grande projeto para o Enem 2022. Até porque no dia 13 de novembro você vai descobrir qual é o tema, mas antes a gente vai tentar adivinhá-lo aqui. Aqui está a minha introdução. Olhando ali as legendas, você vai perceber que tem repertório sociocultural, contextualização do tema e tese. São os três elementos básicos de uma introdução. Se você quiser tirar mais 900, você tem que colocar esses três elementos na sua redação. Quero que você prometa para mim que você vai colocar esses três elementos na redação para você conseguir uma ótima nota nesse ano. Então vamos lá. Eu iniciei com o meu repertório sociocultural. A infodemia, termo criado pelo cientista político David, faço a menor ideia como pronuncia esse nome, mas é assim que se escreve, em 2003. Configura-se a partir da rápida disseminação de informações precisas e imprecisas sobre um assunto e com amplo alcance. Então, aqui eu optei por já dar o significado dessa problemática que é a infodemia. Então, o que que ela se configura? Você ter um assunto, igual, por exemplo, aconteceu da Covid, e de repente você ter 1 milhão de notícias sobre aquilo. Muitas verdadeiras, muitas falsas, muitas não falsas, mas equivocadas. Isso constitui a infodemia, criada pelo cientista político David. Quem souber o nome me ensina depois. Aí eu vou contextualizar. À medida que fatos, rumores e medos se misturam e se espalham, torna-se complexo assimilar até mesmo as informações mais simples sobre o tema. Perceba o que que eu quis dizer aqui. Se você tem muita coisa falando sobre aquele tema, muita gente falando, muita coisa rolando, e aí você mistura isso com os rumores, com os medos pessoais e coletivos, isso vai se espalhando, fica difícil até de você assimilar o que que é Covid, como que transmite, como que eu impeço isso. E aí fica um monte de gente falando um monte de coisa e a gente não consegue compreender nem o básico. Dessa maneira, esse fenômeno cataclísmico do século XXI, aí você vai lembrar agora que na tese a gente vai colocar ou duas causas ou duas consequências, dois caminhos que a gente tem que seguir para desenvolver essa redação sobre esse tema. Então, o tema é os efeitos da infodemia. Aí eu coloquei impossibilita a transformação de informação em sabedoria, meu argumento um. Então, no desenvolvimento um, eu vou falar sobre essa impossibilidade de transformar informação em sabedoria em virtude da infodemia. E no D2 eu vou falar, proporciona ações de pessoas de má índole, as quais se aproveitam da avalanche informacional para defender interesses escusos. Então, decora aí. Impossibilita a transformação de informação em sabedoria D1, proporciona ações de pessoas de má índole, argumento 2. Fechei bonitinho, repertório sociocultural, contextualização e tese. Eu tenho uma introdução que tem um grande potencial para se transformar em uma redação mais 900. Mas, para isso, precisamos desenvolvê-la. Novamente, para quem está chegando agora, está ali a legenda embaixo. Esses são os quatro elementos básicos do nosso desenvolvimento: um tópico frasal, repertório sociocultural, elaboração do seu argumento e a conclusão. Tópico frasal é aquela pincelada, aquela pitadinha que você vai dar para depois desenvolver no seu desenvolvimento. Então, coloco aqui. Em vista disso, a infodemia é deveras nociva à formação do senso crítico dos indivíduos. Pronto. Dei aquele start para falar sobre aquilo que eu falei da possibilidade de transformar informação em sabedoria. Vamos de repertório com o maior sociólogo da história,
Zygmunt Bauman, que descansa em paz esse gênio maravilhoso. Consoante o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o excesso de informações impede que as pessoas se aprofundem nos temas, o que tem por corolário a migração de manchete para manchete, sem assimilação do conteúdo detalhado. O Bauman falava muito disso. Nós temos acesso a muitas informações e a gente quer consumir tudo. Só que não dá tempo de você se aprofundar em todas as reportagens, por exemplo. Aí o que que você faz? Você abre lá o site de notícias, você vê a manchete, já tira um print, já manda para um amigo e já debate sobre aquela manchete. Aí você pega outra manchete, e manda para sua amiga, aí você pega outra manchete, e manda para sua mãe, e você vai pulando de manchete em manchete. Mas tá, mas isso daí a fundo quer dizer o quê? Ah, não sei. Sei, eu sei que a manchete falou isso. Você não aprofunda, você não consegue detalhar esse conhecimento para que ele se torne parte de você. Não, agora eu estudei, é igual faculdade. Faculdade você estuda por anos aquela coisa para você se transformar naquele profissional. Então você estuda 5 anos de arquitetura para você virar um arquiteto. A infodemia faz com que a gente leia só o título das matérias, como se você pegasse lá o cronograma, o histórico do curso de arquitetura, e lesse todos os nomes das matérias e falasse, não, agora eu sou arquiteto. Não é. Você só leu os títulos, você não se aprofundou, não assimilou esse conteúdo de forma detalhada. Vamos elaborar. Nessa conjuntura, embora o homem tenha acesso a muitos dados e acontecimentos, essa quantidade não se transfigura em acúmulo de saber capaz de edificar o pensamento concreto, embasado e refletido acerca de tópicos fulcrais ao seu cotidiano. Completei o que eu disse. Se tem acesso a muitos dados, se tem acesso ao que está acontecendo no Sri Lanka, o presidente do Sri Lanka fugiu do país, mas isso não se transfigura em um acúmulo de saber. Realmente você fala, não, calma, agora eu entendi como funciona o Sri Lanka, eu sei a história do Sri Lanka, eu entendi a geopolítica, eu entendi a geografia física, eu entendi tudo o histórico deles, todas as lutas de classe, todos os grupos sociais que compõem aquele país. Agora eu sou um perito no Sri Lanka. Outro exemplo é a guerra da Ucrânia. A guerra surgiu num dia, no outro dia, pessoas fazendo debates acalorados nas redes sociais, como se elas. E aí você faz o que? Eu sou enfermeiro. Não que o enfermeiro não possa conhecer. Só estou citando um exemplo, sim. Não são professores de geografia, professores de história debatendo. São pessoas que acham que leram lá uma manchete, viram um vídeo de 2 minutos e eles estão aptos para discutir um tema tão complexo como uma guerra, esse sistema geopolítico que é um jogo de xadrez bem complexo. Beleza. Tem tópico frasal, tem repertório, elaborei. Tenho que fechar esse desenvolvimento para ele ficar bonitinho. Desse modo, a leitura calma do jornal impresso, comprado na banca pela manhã, transforma-se no passar de olhos em centenas de publicações das redes sociais e títulos de notícias dos inúmeros sites jornalísticos. É o que eu tinha comentado previamente, eu coloquei aqui na minha conclusão. Não se pega mais um jornal e se lê uma matéria de 2, 3 páginas com todos os detalhes do acontecimento. Você bate o olho no título, já começa a discutir, a debater sobre aquele título, e você não faz a mínima noção do que estão naquelas tantas linhas que descrevem todo o acontecimento, todos os fatos, toda a história. Beleza? D1, introdução, já está com o perfil mais 900, o D1 está com o perfil mais 900, na minha humilde e singela opinião, mas temos que continuar nossa jornada, então agora vamos para o D2. De novo, as mesmas cores, desenvolvimento, bonitinho, tópico frasal. Ademais, não se esqueça nunca, tem que começar com conectivo, principalmente, todas as frases você tem que começar, pode ver que todas as frases eu começo, mas o começo do parágrafo, ainda mais o D2, é muito importante. O corretor, ele quer um texto coeso, você tem que entregar um texto coeso, a coesão depende disso, desses conectivos que vão fazer a junção. Ademais é o quê? Eu falo, ademais é o primo rico do além disso. Ademais, corretor, além do que eu falei antes, além do que eu expus lá no D1, eu vou falar mais aqui, tá? Eu tenho mais repertório, eu tenho mais coisa para falar. Eu sou um candidato completo, sou um candidato mais 900.
Ademais, esse excesso de informação em rede pode prejudicar a compreensão do cidadão no momento da busca e afetar a sua tomada de decisão. Segundo um estudo da Kaspersky, faço a mínima ideia também como que pronuncia, realizado em 2021, 78% dos brasileiros sentem-se saturados de informações e, durante a pandemia da Covid-19, mais da metade dos brasileiros consumiram mais notícias do que um ano normal. Aconteceu um evento muito extraordinário que não acontecia há um século. A última tinha sido a gripe espanhola. Logo, a gente ficou mais curioso, a gente ficou com medo. Quem aí que não achou que ia morrer de Covid, que atire a primeira pedra? Então, o que isso fez? Com que a gente consumisse muito mais dos jornais do que a gente costuma. Até 2019, talvez o seu padrão era assistir ali um jornal por dia, de 40 minutos, e você ia ver a sua Netflix, você ia ver, você ia ler os seus livros, você ia ver o seu futebol, você ia ver a sua novela, e por aí vai. Com o advento dessa pandemia, você correu para o noticiário, você ficou, tá, mas e agora? Usa máscara ou não usa? Essa máscara é boa? A máscara que a minha tia tá vendendo, serve ou não serve? Ela barra o Covid ou não barra? E esse álcool gel, qual que dá para usar o álcool 70%? E aí a gente ficou nessa loucura de ficar consumindo notícia, consumindo notícia, consumindo notícia. E isso fez com que mais da metade dos brasileiros consumisse muito mais do que em um ano normal, devido a essa extraordinária passagem das nossas vidas, que foi essa pandemia que infelizmente não acabou por completo, diminuíram muito os números de morte pelo mundo, mas ainda tem gente morrendo, ainda tem gente se contaminando, ainda tem gente ficando mal com o vírus. Não terminou ainda. Vamos elaborar. Dentro desse contexto, o compartilhamento de notícias falsas, informações incorretas e teorias da conspiração sobre a vacina no universo cibernético motivou muitos brasileiros a decidirem por não tomar as doses disponibilizadas para conter o avanço do vírus. Muitas coisas foram ditas desde o começo, desde é uma gripezinha ou não é gripezinha, até agora se tem um chipzinho lá na vacina para saber o que que você está pensando, para controlar o seu pensamento. Isso fez com que muitas pessoas não tomassem a vacina. Olha aí que loucura. Você consome muita coisa, compartilha-se muita coisa, e aí na hora da tomada da decisão, você fica prejudicado. Por mais que muitas pessoas possam brigar contra isso, pode ter sido uma imensa, mas uma especialíssima coincidência. Mas quando a vacinação avançou, o número de mortes no Brasil, que chegou na casa dos 4 dígitos diários, foram reduzidos. Hoje, ainda, infelizmente, como eu disse, morrem pessoas todos os dias, mas em quantidade bem menor do que morria antes. Logo, eu creio que a vacina salvou muita gente. Mas com esse consumo de teorias da conspiração, informações incorretas, muitas pessoas não se vacinaram, estão correndo risco, estão nos colocando em risco. Nós, eu digo, nós que tomamos a vacina, porque pode ter uma mutação, aí eu não sou também, aí tem que ver um professor de biologia, mas acredito que, pelas informações que eu estou apurando, essa mistura de quem não vacinou com o vírus, de quem vacinou com o vírus, pode até criar uma variante, pode ocasionar maiores problemas que seriam evitados se todo mundo tomasse a porcaria da vacina, que sim, faz muito bem. Sendo assim, vamos concluir, não há mais uma garantia de sapiência, pois o empirismo e a parcialidade oriunda de ideologias políticas e religiosas estão disfarçados de saberes científicos. O que que acontece? Você tem lá o seu candidato, você tem lá a sua religião, e as pessoas falam algumas coisas ali com um viés já deturpado, com um interesse, sabe? É tipo o torcedor de futebol que vai analisar se foi pênalti ou não, só que é quando envolve o time dele. Aí tem uma parcialidade. É difícil você falar, não, realmente foi pênalti, aí o zagueiro do meu time
pôs a mão na bola ou empurrou o atacante. Você sempre vai ficar, não sei, desse toque não é suficiente para derrubar o cara. Então há uma parcialidade, e isso prejudica porque quando se fala de assuntos sérios, eu sempre uso o exemplo de futebol, que é uma coisa comum do nosso cotidiano, mas é um exemplo idiota. Mas quando se fala de assuntos sérios, é complicado você ter uma pessoa que não tem formação em medicina dando pitaco, falando besteira, como se ele fosse um conhecedor da ciência. Completei aí o meu D2, cheio de opinião. Eu falo muito da minha opinião na redação para instigá-los também a expor as suas opiniões, porque a redação é isso. Redação é o gênero é dissertativo argumentativo. Você tem que expor o seu ponto de vista e aí vai embasar com qual é o repertório sociocultural, com série, com filme, com citação, com dados, com pesquisas, com estudos, mas você precisa também se posicionar dentro do texto. Você precisa chegar, quando eu falo ali, ó, disfarçados de saber científico, eu, Igor, estou falando isso é, acontece isso. Quando eu falo teorias da conspiração, eu estou falando, tem teoria da conspiração. Você tem que se posicionar no texto para o corretor falar, não, realmente o Joãozinho, a Mariazinha, o Enzo, a Valentina, eles realmente se colocaram no texto, eles estão opinando, eles estão expondo o ponto de vista deles. Beleza, fechamos o D1, fechamos o D2. Também acho que esse D2 compõe uma redação mais 900, mas agora a gente precisa concluir. Tem 200 pontos em jogo aqui nessa conclusão, certo? Bora atrás desses 200 pontos. Legendinha, retomada do tema, agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. O que que compõe agente, ação, modo, finalidade e detalhamento? A intervenção, que é muito cobrada no Enem. Beleza. Retomada do tema. Dessart, conectivo, gente, de conclusão. É indubitável que a infodemia é um grande mal do mundo odierno e precisa ser atenuada urgentemente. Peguei e falei, ô corretor, o que que a gente estava falando? O corretor ficou meio perdido. Você falou, mas o que que você estava falando mesmo? Infodemia, retomou o tema, beleza. Então, você falou que precisa ser tomada alguma atitude urgente, ela precisa ser atenuada. E aí, Igor, o que que você propõe? Nessa hora eu repito, é hora de você fingir que você vive num país maravilhoso, em que as coisas funcionam, em que tem pessoas nos ministérios, nas instituições, nos órgãos públicos que querem fazer esse país melhor. E aí você vai deixar sua imaginação fluir e você vai falar tudo que poderia resolver esse problema se você vivesse nesse paizinho maravilhoso que não se chama Brasil. Portanto, cabe ao agente Ministério das Comunicações fazer o quê, Igor? Criar campanhas e veiculá-las. De que modo? Na mídia tradicional e digital. Aí vem um detalhamentozinho ali já para quem está meio perdido, o detalhamento ele pode ser nos quatro elementos: no agente, na ação, no modo e na finalidade. Eu gosto muito do detalhamento da finalidade, é minha especialidade, mas tem uns que são fáceis de fazer nos outros, como fui lá e falei que vai ser feito por meio da mídia tradicional e digital, essa veiculação das campanhas, e aí eu coloco televisão, rádio e redes sociais, pronto. Dei exemplos da mídia tradicional e digital, detalhei, já teria meu pontinho de detalhamento, mas como vocês podem ver ali pela corzinha, eu sempre coloco da finalidade. É o meu vício é fazer detalhamento de finalidade. Mas qual que é essa finalidade aí? Com o fito de orientar os cidadãos sobre a confiabilidade das fontes, onde buscar informações oficiais e os malefícios de compartilhar boatos infundados e inverídicos. Aí eu faço o detalhamento também da finalidade. Como eu disse, não é obrigatório, já estaria bonitinho, porque eu fiz do modo, mas eu sou desses, eu gosto de fazer da finalidade sempre. A partir disso do quê? Dessas coisas todas que eu falei antes, corretor, será possível frear os avanços da maldade e dos interesses pessoais travestidos de informação imparcial. Lembra que eu falei que tem um viés e as pessoas fingem que estão dando uma informação imparcial para colocar em prática os seus interesses pessoais, colocar o seu veneninho para fora, a sua maldade.
Mas, como eu sempre gosto de também fechar com uma frase à parte, às vezes não rola de fazer, mas sempre que possível eu gosto de, além dessa frase de detalhamento, que às vezes essa minha conclusão acaba sendo o detalhamento da finalidade, mas aqui eu consegui fazer os dois, para deixar aquela conclusão mais bacana possível. Logo, as gerações mais munidas de acesso a estudos, pesquisas e averiguações transformarão esses elementos em sabedoria usada em prol do contínuo progresso da humanidade. Aquele fechamento para tentar ganhar o coraçãozinho do corretor. Corretores têm corações muito peludos, corações muito de pedra. Alguns nem têm coração, são lá aquele personagem do Mágico de Oz, mas a gente sempre tenta amolecer os que têm coração. Eu percebo que quando os candidatos fazem um fechamento bem elaborado, usam as palavras bacanas, usa aquele vocabulário assim rebuscado e fazem o link com o começo. Essa daqui, eu vou voltar aqui rapidinho. Se quem viu as duas primeiras redações já viu que eu gosto de fazer o link. Aqui, como foi uma definição da infodemia, ficou muito difícil de eu fazer algo muito direto. Tem aqui a definição. O que que é infodemia? Disseminação de informações com amplo alcance. Ficou difícil para eu fazer uma frase muito bonita, uma frase de efeito sobre isso. Mas eu tentei fazer de uma forma geral, né? As gerações hoje que têm muito acesso transformar esses elementos que estão nas nossas mãos, literalmente, porque são vêm dos nossos celulares, em sabedoria e usar isso daí em prol do contínuo progresso da humanidade, se é que a humanidade está progredindo. Depende do aspecto que você analisa. Beleza, gente? Fechamos então a nossa redação. Se você acha que essa redação não merece mais 900, eu quero saber por quê, de forma honesta e sincera, realmente sou muito aberto a críticas. Logo, se você observou algumas coisas que seriam muito pontuadas, falou, não, realmente você falou besteira, essa redação não tiraria mais 900 no Enem por causa disso, disso e daquilo, pode colocar aí nos comentários, eu não vou ficar bravo e podem ser dicas para a gente melhorar aqui para as próximas, certo? Mas, do contrário, se você gostou e quer continuar acompanhando o projeto, se inscreva no canal, ative o sininho, porque ainda faltam 97 redações para o fim do nosso projeto, ou seja, você ainda tem 97 dias para ficar fera em redação e tirar o seu mais 900. Como a Cecília Meirelles disse, há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Estou tentando ocupar um pequeno espaço desse terreno do YouTube e aí colaborar na obra da educação de vocês. Para quem gostou também, dá uma olhadinha na descrição, que tem uns links lá que podem te ajudar. Um grande abraço a todos, espero de verdade que vocês tenham gostado, que essa redação possa ser útil se você abrir sua prova lá no dia 13 e tiver esse tema. Me despeço por aqui e espero que você volte amanhã para ver a nossa redação de número 4 do nosso projeto 100 em 100. Até mais.